Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos de volta com a nossa escola bíblica dominical e estamos estudando hoje a lição de número 13. Portanto, encerrando aí o nosso trimestre, quando as nossas lições veio falando para nós coisas muito interessantes nesse trimestre. Nós aprendemos muitos exemplos a ser seguidos, com alguns reis de Israel. Porém, também aprendemos exemplos, digamos assim, maus exemplos que nós devemos evitar, de coisas que não devemos praticar. Aliás, a história, o desenrolar da história de Israel trouxe isso para Israel. Eles aprenderam, com tantos erros, tantos problemas, tantas dificuldades, mas com o cativeiro de Judá, cativeiro conhecido como cativeiro babilônico, que é o mais conhecido, a expressão mais conhecida em relação ao cativeiro de Judá, é o cativeiro babilônico. E eles aprenderam ali algumas lições, entre tantas, a lição de não adorar outro Deus. Nós vamos estudar essa lição e, é claro, como eu sempre digo, a gente extrai alguns exemplos, algumas lições, deixando sempre um conselho que você vá para a igreja, vá para a escola da sua igreja, vá assistir ali junto com o seu professor, aliás, participar da aula e tirar, inclusive, as suas dúvidas. Mas caso você queira, no final desse vídeo, você quiser fazer um comentário, fazer uma pergunta, deixar aí um joinha, temos aí a opção de você dar um sinal que você gostou do vídeo, ou se você não gostou também, tem aí, mas gostaríamos que você também compartilhasse esse vídeo. Caso você não seja inscrito, você pode se inscrever e nos ajudar a divulgar a palavra de Deus para algumas pessoas, compartilhando esse vídeo com alguém. Vamos lá, hoje eu vou ler a introdução do nosso comentário para facilitar a compreensão. Lembrando que o texto bíblico que está sendo estudado, que é chamado aí de leitura em classe, está no capítulo 24 do segundo livro dos Reis, do versículo 18 ao 20, e também capítulo 25, versículo 1 a 10. Nós não estamos lendo, você tem a revista em mão, você pode ler, e a gente ganha uma parte do tempo que é importante no comentário. Diz assim, a introdução da seguinte forma: a fase final do reino de Judá foi protagonizada por quatro reis antes de Zedequias, que é o rei que vamos falar hoje. Tivemos Joacás, que é filho de Josias, que é aquele que nós estudamos semana passada, que era bisneto de Ezequias, que promoveu como Ezequias um grande avivamento em Judá. E nós temos então como filho de Josias o rei Joacás, 2 Crônicas 36. Depois vem Joaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levados para a Babilônia em 605. Tem aí uma segunda leva, O Israel foi levado em cativo, ou melhor, o povo de Israel que estava hoje restando em Judá, eles vão de duas vezes para a Babilônia. Então nós temos em 2 Crônicas 36, e depois temos o rei Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado, vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas no ano de 597 a.C. Isso aconteceu ali em Judá. E Zedequias, esse é o último rei. Zedequias, o rei entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim. Ou seja, Nabucodonosor invade Jerusalém, ele prende Joaquim, leva preso para Babilônia, e ele coloca Zedequias ali como um rei sob os seus cuidados, ou sob a sua tutela, aquele rei que estaria governando por algum período em Jerusalém, porém governado já por Nabucodonosor. No decorrer da lição a gente vai ver que período foi isso e como que aconteceu, Então, o que acontece? Nessa lição veremos que Zedequias, rebelando-se contra o rei da Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses.
Foi uma situação, uma das piores situações que Israel viveu. E finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém no ano de 586 a.C. Vamos lembrar uma coisa interessante aqui, para facilitar a compreensão. Falou-se no ano 605 e agora estamos aqui nos dias de Zedequias, ano 586. Então, uma faixa de 19 anos depois. Porém, é uma questão decrescente. Os séculos anteriores à vinda de Cristo, ao nascimento de Cristo, eles são observados, são datados de uma forma decrescente. Por exemplo, ano 605 de Nabucodonosor, próximo ano 604, próximo ano 603 e assim obedecendo até o ano 29, que nasce Jesus. E, aliás, me perdoe, ano 4 nasce Jesus, que é a época que ele nasce, o final do século, e ali a virada do ano é chamado Ano Domini, aquela mudança de século, e a partir daí começa o primeiro ano depois de Cristo. Então, por volta do quarto ano depois de Cristo, ou depois do nascimento de Cristo, é que Cristo sobe às alturas. Então, nós temos aí essa, é apenas uma curiosidade, mas que é interessante a gente aprender também essas coisas. Mas vamos lá. Então, nós observamos que 4 reis reinaram antes de Zedequias, que é a pessoa que vamos estudar hoje. Esses 4 reis alguns fizeram o que era mal, o que era bom e assim por diante. Mas a maioria deles estavam se desviando. Após a morte de Josias, que é o rei que nós estudamos semana passada, que promoveu um grande avivamento, após ele, os seus descendentes, no caso Joacás, Jeoaquim, depois Joaquim, eles saíram da direção de Deus e a coisa foi cada vez pior, a ponto de Deus permitir o cativeiro babilônico por 70 anos. Vamos lá. Primeiro tópico da lição fala do declínio espiritual de Judá. As advertências dos profetas, mesmo o povo estando em desobediência, Deus sempre está cuidando, Deus sempre está advertindo, sempre orientando e dizendo, olha, cuidado. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. O povo e os líderes, todos estavam se corrompendo. Todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado de idolatria, já estavam excedendo a medida de Deus. Todos os comentaristas que eu tive observando e estudando junto com eles, fazendo aí a gente precisa estudar, a gente precisa, como que eu vou dizer assim? Sempre que vamos ensinar alguma coisa, a gente tem que inteirar do assunto. Mesmo sendo algo conhecido, esses detalhes, irmão, que saem nas datas de reinado, o rei que fez isso, fez aquilo, essas coisas a gente não consegue ter tudo isso em memória, a gente precisa pesquisar. Então a gente estuda alguma coisa, a gente ouve alguém falar, né? Isso é tudo importante. Mas todos os comentaristas, eu fiquei achando interessante, todos se preocuparam em observar isso aqui. E eu não serei diferente, eu vou observar também. À medida, todos os profetas, especialmente, falaram, né, contra o pecado de idolatria e já estavam dizendo que isso já estava excedendo as medidas de Deus. A preocupação de muitos ensinadores é quanto a essa medida de Deus, que vem a ser isso. Deus, ele é visto na Bíblia como um Deus longânimo. A Bíblia fala muito da longanimidade, ou longanimidade de Deus. Deus, ele dá um tempo, Deus, ele dá um espaço, Deus dá oportunidades. Deus tolera, Deus espera. Deus sempre está esperando a gente mudar. Deus sempre está esperando a gente melhorar. Deus sempre está esperando a gente consertar. Então, quando a medida de Deus enche, significa não que Deus tenha um limite que ele não possa mais suportar, não. É que seu propósito é aquele. Chegou ali, até ali, falou até aqui, tudo bem. Vou permitir, daqui para frente não permito mais. Então isso aconteceu com Judá. Vamos tomar cuidado quanto a isso, irmãos. As nossas, digamos, as nossas
imperfeições, as nossas fragilidades, né, nos levar a falhar, a errar, a pecar diante de Deus, que isso não venha a ser, chegar ao ponto de a medida de Deus encher. Vamos tomar cuidado com isso. Né? Não vamos tentar a Deus, não vamos abusar da misericórdia, da bondade de Deus. Porque chega uma hora que Deus vai acertar as contas. Ponto 2, previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. O ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. Ele fica ali por um período de vários anos, começando quando Josias tinha 18 anos, ele começa a profetizar e vai pelo tempo de Josias, Joacás e Joaquim. E aí, nesse período, ele também é levado cativo, levado para a Babilônia, mas ele estava sempre advertindo o povo. No tempo desse grande profeta, havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Por isso, precisamos estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor. Irmãos, sabe o que acontecia ali? Jeremias estava profetizando e dizendo para o povo que Deus iria levar o povo em cativeiro, que Deus iria cobrar do povo o que estava acontecendo. A falta de amor ao próximo, a corrupção, a idolatria. Jeremias estava sempre dizendo, sempre advertindo, Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai levantar uma nação e vai cobrar isso. E aí aparecia aqueles que profetizavam falsamente, dizendo, não vai acontecer isso não, Jeremias não está. Então Jeremias ele sempre enfrentou oposição nesse sentido, de pessoas que vinham desfazer da sua profecia. Sabe por quê, irmãos? Até hoje é dessa maneira. O povo gosta muito de profecia que promove, né? que exalta, que levanta a autoestima, profecias que prediz um lindo futuro. É assim. As profecias mais aceitas são geralmente aquelas que diz que alguém vai melhorar, que alguém vai ficar bem e assim por diante. Mas quando é uma correção, as pessoas ficam procurando confirmação. Quando é uma advertência, as pessoas ficam querendo saber se o profeta é ou não de Deus. Vamos tomar cuidado com isso. Vamos tomar muito cuidado, porque Jeremias ele passou por isso. Ele, ao advertir o povo sobre os falsos profetas, Jeremias fez de modo tão peculiar que parece estar proferindo ou referindo aos falsos profetas dos nossos dias. Interessante isso, né? Porque é assim que acontece. As pessoas falam, profetizam e diz assim diz o Senhor. E depois nada acontece. Vamos ter cuidado com profecia. A gente não vai estender nesse particular, porque nós tivemos uma revista inteira sobre os dons espirituais e falamos muito sobre isso, né? Temos aí vídeos gravados, se você buscar aí, você vai encontrar os vídeos que nós gravamos sobre os dons espirituais, dons ministeriais, entre eles o dom de profecia, o dom de profeta, e nós falamos bastante sobre isso. Temos vídeos aí gravados, você pode buscar no nosso canal aí que você vai encontrar. Terceiro ponto, vai falar dos motivos que levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência, dureza de coração, desobediência da liderança judaica. Liderança, cuidado, né? Essa posição é consolidada por vários outros profetas, entre eles Miqueias. Além da idolatria, aqui está falando dos motivos que levaram Judá ao cativeiro. Além da idolatria, cometeram também vários tipos de coisas. Derramamento de sangue inocente. Será que isso acontece hoje? Acontece. Cometeram todo tipo de corrupção, todo tipo de corrupção e injustiça social. Corrupção, que palavra é essa, irmão? O que é isso?
Será que isso acontece hoje? Será que existe corrupção? Nós vivemos num país que essa palavra se tornou popular. Popular. Infelizmente, por causa de alguns alguns elevados números, vou dizer assim, de pessoas da mais alta sociedade, inclusive das nossas autoridades. Infelizmente, a corrupção é coisa terrível. Né? Israel, principalmente a liderança, estava se corrompendo, cometendo todo tipo de corrupção e injustiça social. Isso foi um dos motivos que levaram eles ao cativeiro. Mas tem um outro motivo aqui, que é o principal. Porque até então todos os reinados passaram por esse tipo de coisa. Não observavam o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. Nós não somos sabatistas. Nós, eu digo, os assembleanos, né? Temos uma linha de pensamento diferente. Mas Israel estava vivendo um período que a lei de Moisés era observada minuciosamente. E eles não estavam guardando o ano sabático. A cada ano, eles tinham que, ou melhor, a cada 7 anos, eles tinham que ter o ano sabático, o ano do descanso. Descanso da terra. E se for pegar observar esse particular do descanso da terra, se Deus for cobrar isso do povo hoje, irmãos, você já observou na nossa região, aqui na nossa região, por exemplo, as pessoas hoje estão plantando 2 vezes por ano na mesma terra. Plantam milho, tiram milho, planta soja, tira a soja, planta o milho, tira o milho, planta o feijão, planta o trigo e assim vai. A terra não tem tempo, não tem descanso. Mas talvez não seria só isso o ano sabático. Aliás, não era só isso. Não vamos dizer talvez, vamos afirmar. O objetivo do ano sabático não era especificamente a terra. Era sim descanso para a terra, mas o povo teria que estar se conscientizando que Deus cuidaria deles nesse ano sabático. Enquanto eles não plantavam naquele ano, mas Deus estaria cuidando deles. Inclusive, nos anos anteriores, Deus dando coisas que traziam abastança para o ano sabático. A exemplo disso, nós temos o maná, lá nos dias de Moisés, que Deus fez chover maná por 40 anos. Deus fez chover maná. E no início desse milagre, que o maná descia, Deus ordenou que no sábado eles não colhessem o maná, porque era o dia do descanso, era o dia de servir ao Senhor exclusivamente para adorar a Deus e descansar. Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem. Então é o dia do descanso. E aí, veja bem, Deus diz para eles não colher o maná no sábado. Só que, na sexta-feira, Deus mandava em dobro. No sexto dia, vinha maná em dobro para que eles tivessem no sábado. Interessante, né? E aqueles que não acreditavam que estaria acontecendo isso, eles colhiam a mais nos outros dias, com medo de perder, e se guardasse, perdia, dava bicho. Mas quando na sexta-feira Deus mandava em dobro, não perdia. Interessante. Sabe por quê? Deus queria que o povo aprendesse a confiar nele. E o ano sabático tinha esse objetivo. Inclusive, no ano sabático, se libertava os escravos. Era um ano de libertação, um ano de ajudar as pessoas, um ano de olhar para o próximo. E o povo esqueceu disso. E passaram um período aí de quase 500 anos sem observar isso. E por esse motivo, mais categoricamente, 490 anos, que seriam 7 anos sabáticos, que deu 70 anos, 7 anos sabáticos, um ano para cada dia. Foram 70 anos lá no cativeiro. A história do cativeiro tem esse objetivo principal aí. Vamos observar aqui, irmãos, o finalzinho desse ponto aqui. A situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidade de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração,
para que o temor de Deus nos previna de toda apostasia. Andar com ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. Andar com Deus é a melhor maneira, confiar em Deus, deixar Deus dirigir a nossa vida. É a melhor maneira de nós vencer os obstáculos da caminhada cristã. Vamos aqui para o nosso segundo tópico da lição, que vai falar um pouco aqui do rei Zedequias. Zedequias foi empossado ali por Nabucodonosor, no lugar de Joaquim, mas ele se rebelou, ele fez algumas coisas que não devia. Observa aqui, ó. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e, por sua própria conta, resolveu não dar ouvido à voz dos profetas. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos. Mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper. Antes, proferiu toda a palavra do Senhor. Zedequias, ele decide não dar ouvidos ao profeta, principalmente Jeremias. Mas Jeremias, ele não tem medo e ele continua falando. Olha o ponto 2. Os surdos aos avisos dos profetas se fizeram de surdos. Não dava atenção àquilo que o profeta falava. Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo que caso se arrependesse, a Babilônia, ou melhor, deixa eu reler aqui, irmãos, uma letra trocada numa palavra, ela traz uma confusão. Observe, eu troquei a palavra render-se por arrepender-se. Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo que, caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia, o rei não deu ouvidos ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade, a escolha divina em relação às demais nações, que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. Religiosidade. É aquela pessoa que acha que ter uma religião é o suficiente. Precisamos sim. Esses dias a gente comentava aí. A gente precisa ter uma religião. Todo mundo fala isso, não fala? Sim. Religião, a palavra latina, religare, vem do verbo religare, que é religar no português. Então a religião, ela serve para quê? Religar o homem a Deus. Cristianismo é uma religião. Espiritismo é uma religião. Budismo é uma religião. Islamismo é uma religião. E assim vai indo. Shintoísmo, confucionismo são religiões. Seicho Noé, shintoísmo e tem tantas outras coisas. São religiões. Então precisamos observar qual é a nossa religião. A que ela está nos ligando? Porque religião é religar. Cristianismo, religião do cristianismo. É bem sugestivo, né? Cristo, cristianismo, Cristo. Então, a religião do cristianismo está religando o homem a Cristo. E o cristianismo está religando o homem a Deus. Quando Jesus ele disse, vinde a mim, ele estava dizendo, futuramente dizendo, vinde ao cristianismo. Porque quem vai ao cristianismo vai a Cristo. Está se ligando ao cristianismo, está se ligando a Cristo. Mas o povo de Israel, a religiosidade deles era uma religiosidade falsa. Porque eles tinham assim, um certo exclusivismo. Por serem judeus, por serem descendentes de Abraão. Tinham simplesmente a religiosidade. E nós não temos que ter simplesmente religiosidade. Nós temos que ter santidade. Temos que ter uma religião que nos liga a Deus. Mas temos que viver ligado a Deus. Porque Jesus disse que aquilo que desligar na terra é desligado no céu. E o que ligar na terra é ligado também no céu. Então nós temos que estar ligado a Deus. A religião é o caminho para isso. Não adianta a gente querer dizer assim, eu estou te oferecendo Cristo, não estou te oferecendo uma religião. Isso é meio pobre. Porque, na verdade, a religião do cristianismo vai levar a Cristo.
Caso contrário, a gente estaria cada um dentro da sua casa e não teríamos um cristianismo, não seria do cristianismo. Então, quando alguém vai a Cristo, aceita-se o cristianismo, aceita a religião do cristianismo. Mas a gente não pode ter simplesmente religiosidade, só dizer, eu sou cristão. Não, a gente precisa praticar, a gente precisa viver essa ligação com Deus, a gente precisa disso. E o povo de Israel não estava vivendo isso de maneira alguma. Agora o caso de Zedequias, ele se ilude, que essa religiosidade lhe dava liberdade, lhe daria recursos para não ser levado em cativeiro. A nação nem imaginava, aqueles que... Eles diz aqui que eles nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. Quase porque eles foram levados cativos, mas poderiam serem mortos. Poderiam ser atacados pela guerra e serem mortos. E eles não pensavam nisso, porque tinham religiosidade. Aquela pessoa que acha que só de estar hoje, só de estar na igreja, pronto, já está. Não é bem assim. A gente precisa estar ligado no céu. E Zedequias, ele foi advertido várias vezes. O profeta Jeremias chegou a dizer que ele deveria se render, ao Império Babilônico, a Nabucodonosor, porque era o juízo de Deus vindo, era o acerto de contas de Deus. Mas ele jamais aceitaria isso. Ele não quis dar ouvido aqui, por isso é que chama-se de os surdos aos avisos dos profetas. Jeremias não estava dizendo que ele não ia ser preso, mas que ele seria preso, porém preservado, com vida, como aconteceu com Joaquim. Ele não acreditou e ele passou por uma situação muito triste, muito triste. Ele passou por uma situação muito difícil, porque ele presenciou a morte dos seus filhos sendo degolados e ele próprio teve os seus olhos furados, vazados, queimados e levado em cativeiro, porque não ouviu a voz do profeta do Senhor. Terceiro e último tópico para nós caminhar para a conclusão. A destruição da cidade santa e do templo. Após as investidas dos assírios, dos egípcios e de 3 ofensivas dos babilônicos, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. Os víveres, numa palavra bem simples, mantimentos, alimentação, estocados, foram sendo rapidamente consumidos e os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que não restou mais nada. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Lamentações 4, de 1 a 6. É triste ver o lamento de Jeremias por causa da situação de Jerusalém. Muito triste. Foi nesse momento que o poderoso exército de Babilônia rompeu a uma brecha do muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há 380 anos por Salomão, foi saqueado, destruído e queimado. E a glória de Israel se foi. Irmãos, a situação era muito triste. A gente lendo o capítulo 4 de Lamentações, eu acho que até vai falar aqui, no segundo ponto. Deixa eu ler, para a gente concluir. Observe, vamos concluir o assunto do lamento de Jeremias no capítulo 4 do livro de Lamentações. A matança, o cativeiro e a peste e a pobreza é o segundo ponto. No livro de Lamentações, o profeta Jeremias descreve com riqueza de detalhes as deploráveis cenas que assistiu. Ele presenciou coisas terríveis. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. Lógico que aqui ele estava falando de pessoas obstinadas, pessoas de coração duro, pessoas que nem mais acreditavam em Deus. Mas a situação era tão triste, a fome era tão grande, que isso chegou a acontecer. É lastimável e é quase que inexplicável um negócio desse. Quase que inexplicável.
Mas aconteceu. Até os sacerdotes perderam as esperanças. As virgens ficavam assentadas sem forças à beira do caminho. E as crianças morriam de sede e fome, e ninguém podia saciá-las. Tudo por causa da desobediência, do erro e de se voltarem para a idolatria e abandonar ao verdadeiro Deus. Digamos, por causa da apostasia. Negaram a fé. Ao longo dos anos foram perdendo as oportunidades que Deus dava. Ao longo dos anos, Deus sempre advertindo, Deus sempre levantando um rei, reavivando e mostrando o povo, e levantava e voltava ao culto. Aconteceu por várias vezes. Mas o povo voltava para o pecado. Chega o dia que Deus acerta. Terceiro e último ponto para nós já terminar. A esperança profetizada. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza, mas, mesmo assim, não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. Capítulo 3, versículo 22 e 23. Ele fala que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. No versículo 29 ele fala assim, põe a boca no pó, talvez haja esperança. Ele levava o povo a clamar, a buscar a Deus e se arrepender. E não deixou de testemunhar da misericórdia de Deus. Portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos. O maior motivo de nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. É o que diz Paulo aos Colossenses no capítulo 1 e o versículo 17. Ou melhor, 27, na parte B. Então, irmãos, Jeremias, ele transforma aquele choro, aquele lamento em esperança. Ele diz que Deus é misericordioso e ele vai se lembrar de nós. No cativeiro babilônico, eles ficaram ali por 70 anos. No final dos 70 anos, aí você vê o desenrolar da história lá no livro de Daniel. O Império Babilônico é atacado, eliminado pelo Império Medo-Persa. Ciro, comandante de Dário, invade Jerusalém nos dias de Belsazar, filho de Nabucodonosor. Invade Babilônia e toma o império. E passa a ser ali agora o Império Medo-Persa. E com o passar dos anos, passados os dias, Ciro dá uma ordem para que o povo volte à sua terra. E aí Israel canta o Salmo 126. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, e por isso estamos alegres. Ele dizia assim, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Passaram por dificuldade, mas lá no cativeiro aprenderam que deve adorar o único e verdadeiro Deus. Que os nossos problemas, que as nossas dificuldades, que as nossas lutas, que os contratempos da vida nos leve a pensar que nós devemos servir a Deus com sinceridade, que nós devemos valorizar, priorizar Deus em nossa vida. Que Deus te abençoe, que você continue sendo alguém fiel a Deus, que você continue sendo alguém que valorize a Deus, ainda que as lutas estejam presentes, tenha esperança que Cristo vai lhe dar a vitória. Permitindo Deus, semana que vem a gente começa uma nova revista, vamos falar aí do ministério do apóstolo Paulo, e temos certeza que será assuntos de muita riqueza espiritual para nós. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com alguém. Se você não é inscrito, inscreva-se e deixe o seu joinha. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.